Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do Goleiro Total. É, Hoje estamos aqui com o nosso quatro podcast número 4 com o professor Leandro Silva. Sim, então para você que é treinador de goleiro, ou que gosta muito do futebol, ou que é amante da posição de goleiro, a gente vai estar conversando, batendo um papo aqui com o nosso amigo professor Leandro. Professor Leandro, boa noite aí para você. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde também, se Exato. caso faltar, né? Eu que agradeço, né, o convite, né, de vocês da Goleiro Total, Fred, você, Felipe, eu agradeço demais. Estou muito honrado, muito feliz mesmo de estar aqui participando, né? E estar contribuindo aí com esse podcast aí de vocês, entendeu? Isso é muito importante, é muito saudável e é importante para a nossa área, para nossa categoria de treinamento de treinadores de goleiro, né? Então, quem a gente puder contribuir hoje aí, eu vou estar à disposição, total. Muito bom, professor Leandro. Professor Leandro que trabalhou muito tempo no Brasil e tem um vasto currículo também no Emirados Árabes e atualmente está no país que chama Brunei, né, professor Leandro? É uma equipe aí importante que joga competições importantes também. Eu tentei ler o nome aqui, que é DPMM, né? Duli Perihamuda Makota Futebol Clube. Não sei se eu pronunciei direitinho. É mais ou menos. Mas, Ma- DPMM mais fácil. É mais fácil, mais DPMM mais fácil. fácil. Mas muito Já interessante todo mundo já conhece. a história, o país, a maneira que eles competem, né? Então aí é tipo uma ilha, né? Onde compete na Malásia, em outras ligas importantes também. E compete de altura também a nível asiático, né? Então, professor Leandro, dentro da primeira pergunta aqui, gostaria de a introduzir. Como foi realizar o primeiro passo e ir trabalhar fora em outro país? Como você começou no Emirados Árabes, como que foi esse primeiro passo e o que você teve que realizar ou absorver de conhecimento para poder, e nesse momento que chegou nesse outro país, poder aplicar esse mínimo de conhecimento que você teve? Como que foi essa experiência, esse primeiro passo? Ó, tudo começou em 2017, né? Quando eu recebi o convite para ir para uma equipe dos Emirados Árabes, o Al Wasl, que é um time de Dubai, uma equipe de Dubai. Fui para trabalhar na base, sub-14, sub-15, eu peguei as categorias que eu trabalhei. Confesso que os primeiros 3 meses foram bem complicados, foram bem difíceis, porque eu não tinha nenhuma experiência internacional na época, não falava inglês também, então eu tive que fazer ali, é o que a gente comenta muito. Eu acho que o ser humano ele tem um poder de adaptação muito, muito forte, cara. Você pode ir muito longe. Você acha que não, você acha que você não é capaz, você é capaz. O ser humano ele é capaz. O cérebro humano ele é muito adaptável. Hum, Então, eu comecei a, vamos assim, resumindo, comecei a fazer. Primeiro, eu precisava entender o que eles queriam falar comigo e eles tinham que entender o que eu queria passar para eles. Perfeito. Então, eu me imergi mesmo na escola de inglês, né, em estudar. E o bom nesse primeiro período foi que tudo que eu aprendia no período da manhã, que a flexibilidade era muito grande, né, e ainda, quando se trabalha nesses países que você tem um período da manhã todo livre, né? Poucos clubes, acho que eu trabalhei, que necessitou de fazer algum período da manhã em algum aspecto, talvez de reuniões ou coisas do tipo, foi muito poucos mesmo, acho que, e se foi poucos, foi um, e foi em poucas vezes durante a temporada inteira. Hum, Mas assim, eu tinha um período muito longo da manhã, então eu pegava para estudar mesmo, estudava ali coisa de 6 horas por dia, para poder me aprimorar mesmo. Então, eu cheguei falando nada e quando deu 3 meses, né, a galera falou é, assim: Poxa, você já está conseguindo já comentar, já começando a fazer comentários, já começando a fazer conversações, né? E eu fui avançando mesmo, avançando de forma assim muito intensa. Eu não parava. Cheguei depois, quando eu peguei os 3 meses que eu vi que eu estava gostando, que é a coisa assim, você gosta, né? Quando você começa a gostar do que você está fazendo e começa a ver que aquilo está sendo prazeroso ainda mais, você vai buscar mais. Então eu passei de 6 horas para 8 horas. Então a minha manhã inteira era estudando. E o bom disso, como eu estava dizendo, era que eu estudava e praticava já em seguida, porque perfeito. era tudo eu tinha que me comunicar em inglês com os garotos, com as comissões técnicas.
E isso me ajudou muito. Deu 6 meses desse trabalho intensivo, de estudo intensivo, eu estava falando, vamos dizer assim, o básico do inglês, bem básico mesmo, e já bem fluente com eles, assim, eles já entendendo muito bem o que eu queria passar. E isso foi um fator primordial para dar continuidade, porque depois chegou o segundo ano, terceiro ano, e quando os caras falaram comigo, eu me lembro bem quando o pessoal falava comigo, bem, falava, Leandro, pô, você já está traduzindo para as pessoas que vêm aqui, porque aconteceu até casos de brasileiros estarem lá presentes no clube, né? Às vezes não sabia falar inglês, me chamava, falava, ó, Leandro, vem cá, precisa ir traduzir para um brasileiro. Eu ia lá e traduzia, já estava já, em 3 anos, eu já estava já traduzindo, falando perfeitamente, e assim, é uma experiência incrível, né? E a gente chegar num país que a gente que a qual a competitividade é muito grande entre os profissionais lá. Existe muitas pessoas que conseguem trabalhar. Não pensa que é fácil. Não é Uhum, fácil estar naquele lugar. Muita gente chega currículos o tempo inteiro, pessoas. uhum. Eu me lembro bem que durante ali o período quase próximo de fechar a temporada, os profissionais, outros treinadores de goleiro vinham lá para tentar ver se tinha uma vaga o pessoal vem mesmo, eles intensificam mesmo. Então o que eu procurei fazer? Eu falei, não, eu preciso fazer o meu melhor aqui. Só ser bom profissional não era o suficiente. Perfeito. Não foi o suficiente. Eu tinha que me comunicar bem, eu tinha que saber o que eu estava fazendo, eu tinha que saber o que eu estava aplicando. E com isso, com a boa comunicação, que é muito importante, me ajudou a ter os resultados que a qual o clube ele buscava, ele necessitava. E isso me gabaritou aí para estar 4 anos consecutivos lá, né? Até mesmo no período de pandemia, eu fui o único profissional do clube que a qual eles renovaram o contrato para ficar somente treinando. Eles renovaram o meu contrato no período de pandemia. Falaram, não, vou renovar com você, porque a gente quer você aqui, a gente precisa de você aqui, vamos fazer alguns treinamentos, vai ser meio que adaptado por causa do período pandêmico. Uhum. E eles me renovaram o meu contrato para um ano naquele período, e eu fiquei um ano no clube só recebendo, trabalhando poucas vezes, fizemos ali poucas sessões por causa da restrição. Mas assim, o que que isso significa? Significa que todo aquele esforço que eu fiz lá atrás, Exato. ele me beneficiou num futuro. E eu agradeço muito, porque eu agradeço muito a Deus, né, por Deus ter me dado essa virada de chave na minha mente, sabe? Porque, vamos dizer assim, a gente sai de um país, a gente eu saí na época, quando eu saí do Brasil, eu estava bem acomodado, tudo Uhum. tranquilo, sabe? Arrumava clube direto, estava sempre trabalhando. Mas aí quando você vai para um país e começa a ser confrontado e começa a ver que aquilo ali você está sendo, né, você está sendo testado, Uhum. a chave vira, cara, e virou assim de um jeito. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu não tinha que falar o que eu tinha que fazer, eu tinha que realizar alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. E uma das coisas foi adaptar bem ao inglês. E nisso, o restante foi só trabalho mesmo, estudos e coisas mais lá. Muito bom, professor. É, E toda essa parte de comunicação, essa adaptação que você teve, como foi a experiência de trabalhar em diferentes clubes, também dentro dos Emirados Árabes? E se você viu realmente essa diferença e além da parte cultural, a parte de metodologia e modelo de jogo de cada equipe, se você teve facilidade ou dificuldade com alguma cultura ou modelo de jogo em si. Ah, não, Felipe, talvez foi algum treinador que chegou com uma ideia diferente, e aí eu tive que me adaptar. Como que foi esse processo também? Felipe, ótima pergunta. Realmente, os clubes, eles dão muita liberdade para os treinadores. Uma enfim. E aí, né? Isso fazia com que os treinadores que chegavam, eles chegavam cada um com os seus métodos, cada um com as suas ideias. Então, a adaptação tinha que ser enorme, tinha que ser gigantesca, o tempo inteiro se adaptando. Me lembro bem que na época eu trabalhava em duas equipes e era legal que era uma equipe com um croata e uma equipe com um local. Uhum. O local é Emirato, dos Emirados. E os dois tinham
tinham, Ideia diferente. trabalhos diferentes, metodologias diferentes, Aham, a plataforma de jogar diferentes, só que os goleiros treinavam juntos, porque a gente não tinha, era o mesmo período, então os goleiros eles faziam um trabalho conosco, aham. integrado, né, os 6 meninos, que a gente trabalhava com 6 goleiros, era 3 de cada categoria, os 6 meninos trabalhavam comigo, cada um, né, de idades diferentes também, e isso também foi um desafio enorme, porque eu tinha que pensar que o treinamento tinha que servir para aquele garoto que era do sub-15, mas não podia servir para o garoto do sub-14, porque diferente bola, bola diferente, material diferente, Uhum. trave diferente, coisas desse tipo. E jogo de tipo de jogo diferente. E os treinadores, eles cobravam isso da gente. Cobravam, olha, nosso goleiro, que nem o treinador do croata, ele gostava muito que o goleiro se participasse do jogo. Participasse ativamente do jogo, em Mais suporte, dando proativo. suporte dos lados, sempre se saindo de uma zona de conforto. Já o outro treinador gostava do goleiro mais defesa de meta, defensor da meta. Uhum. Pouco se explorava ele saindo ali para fazer cobertura, até mesmo suporte no momento de pressão e tal. Então você imagina a minha cabeça como ficava. Ficava assim, né? Dividida. Mas tudo se tinha um jeito. A gente tinha como adaptar ambos. Era somente trazer, por exemplo, em alguns períodos eu conseguia trazer uns garotos num período mais cedo, Uhum. e eu conseguia aplicar aquelas ideias, que isso aconteceu mais com o sub-15, com o sub-14 não, mas com o sub-15 eu consegui fazer isso mais cedo, que dava tempo, e eu conseguia aplicar as ideias que a qual o treinador pedia, no dia que ele queria fazer um jogo de posse, um jogo que a qual o goleiro ia trabalhar bastante com os pés, ele chegava mais cedo, a gente fazia um trabalho mais incisivo dentro da parte com jogo com os pés, e aí dava ali mais ou menos uns 20 a 30 minutos, a gente conseguia fazer tudo isso, aí os outros chegavam. E quando os outros chegavam, aí a gente ia para o treino integrado, treino de defesa da meta, treino de goleiro normal, específico, todo dia bonitinho. Cara, mas assim, depois disso, aí que veio o mais difícil, que é o quê? Como que eu conseguiria, porque depois que você termina o seu trabalho de aquecimento e trabalho técnico tático, você tem que gerenciar os treinos. E Uhum. cada um ia com um campo diferente. E eu torcia para eles treinarem um campo do lado do outro, que aí eu ficava Claro. dividido assim. Eu olhava aqui, aí eu olhava um pouquinho para cá, e depois eu olhava para cá. E quando Aham. eles treinavam, um treinava no campo da norte e o outro treinava no campo sul. É Aí era eu complicado. correndo assim, mais ou menos uns 300 metros para poder pegar um pouquinho do treino do outro, para não deixar o outro treino do outro. Fazia físico aí. E isso também gerou um pouquinho de briga entre os profissionais. Eles foram reclamar com a diretoria, com nossos managers geral, que eu não estava conseguindo acompanhar os treinos dos dois. Eu falei, gente, como que eu vou acompanhar o treino dos dois, sendo que um está no norte do campo Aham. do CT e o outro está no sul do CT? Eu não consigo ser dois, né? E às vezes escapava algumas coisinhas, e Claro. quem era e aí vou só introduzindo a questão dos treinadores. Por exemplo, o treinador da equipe sub-14 local reclamava quando os goleiros falhavam nos treinos. Olha, ele está falhando muito, não está fazendo a coisa certa, você não está aqui orientando e tal, tal, tal. E o treinador o croata, do sub-15, ele falava assim: poxa, Leandro, você não está aqui para falar para ele qual é o momento de dar suporte, ele não está aparecendo. Aí chegou um dia que eu reuni os dois, falei assim: ei, senhores, deixa eu falar com vocês. Eu sou um sou uma pessoa, sou um treinador. O que eu estou fazendo para vocês, eu tento fazer dentro do meu período de trabalho entre os goleiros que eu consigo orientá-los. Só que esse período de orientação no trabalho tático integrado, eu só consigo estar uns minutos com Um um tempo, e é. uns minutos com o outro. Então a gente tem que entrar em um consenso aqui. Nós temos que conversar, nós temos que se decidir o que eu posso fazer para ajudar os dois. E aí, numa conversa, numa reunião entre nós, eles falam assim: ó, beleza, Leandro, quando for esse dia de trabalho aqui, eu preciso de você aqui 100%, Uhum. fica aqui comigo, me ajuda com os goleiros, principalmente nesse trabalho tático. Você vai saber quando é e aí você vai ficar aqui. E quando for os trabalhos que foram mais técnicos, aí você não precisa estar aqui, não, pode ficar lá com o Sub-14. E isso, depois dessa conversa, a gente ajudou muito, isso melhorou muito depois a dinâmica de trabalho, melhorou muito com os meninos também, que eu comecei a enxergar também os problemas, porque uma coisa é certa,
Não dá para enxergar os problemas do goleiro no trabalho específico de goleiro, não dá. Isso é impossível, não dá. Você está ali, você está focado em trabalhar a parte física, técnica do seu goleiro. Onde você vai ver os problemas? É na hora que ele está no trabalho integrado, é onde ele está sendo colocado sob pressão, aquela pressão gerada ali do adversário, o Situacional. adversário ficando, se colocando em situações diferentes, a situação de jogo. Eu preciso ver aquilo para a gente poder minimizar esses pequenos probleminhas que ele faz no treino integrado para não acontecer, para minimizar no jogo também, que é muito importante. Então, foi um período difícil, assim, foi 2 anos, na verdade, isso. Foi 2 anos, ao laço, bem complicado. E depois, né, quando eu fui para as outras equipes, aí ficou mais fácil. Porque as outras equipes eu só trabalhei em uma categoria. Ah, ok. Aí, tranquilo. Aí não me deu problema. Porque aí é uma categoria só, você consegue gerenciar muito bem e não dá problema. Né? E como você perguntou, né, as metodologias elas vinham com o treinador. E aí eu tinha que sempre estar assim, conversar com ele. Era praticamente os primeiros 2 meses com bastante conversa para tentar entender, observá-lo mais, ver o que ele mais quer dentro da plataforma de trabalho dele, para eu poder adaptar o meu treino, para não ficar fora daquilo que é das ideias de jogo dele. Perfeito. Muito bom, professor. E isso vai enriquecendo também seu, vamos colocar seu livro também, né? Você vai tendo essa experiência de no croata, alguém um treinador já residente. Então isso vai te enriquecendo também. Muito bom. Então, Puxa, dentro disso dos goleiros que você trabalhou, você conseguiu notar algum tipo de perfil, mesmo tendo modelo, mesmo tendo estrutura já demarcada, né, delimitada pelo treinador, você conseguiu encontrar um perfil, não, Felipe? Dentro dos Emirados Árabes, numa determinada equipe, era um goleiro mais reativo. Eu tentava fazer o trabalho com ele mais em disposição, né? Mais o jogo com os pés. Porém, a característica desses goleiros não era tanto ser mais proativo, senão mais reativo debaixo das traves. Não, Felipe, em outro país que eu trabalhei, por exemplo, já eram goleiros mais comunicativos, proativos dentro do campo, onde tinha esse conhecimento mais tático do jogo. Se você consegue explicar e verbalizar isso pra gente também. sim, os goleiros, por exemplo, nos Emirados, os meninos, os garotos e até mesmo os locais, já goleiros que eu consegui trabalhar com goleiros locais, jovens e também profissionais também já de idade, 30 e poucos anos. Todos eles são mais reativos. Todos eles. Todos eles, em geral, são reativos. Nos Emirados, eles são assim. Eles são bem reativos e a proatividade partia do nosso trabalho, o trabalho que eu aplicava com eles. Eu Muito explicava, bom. olha, dá para ser um pouquinho mais proativo aqui. Eu acho que daria para você ficar um pouquinho mais agressivo nessa posição. Então, tudo eu tinha que passar para eles. Eu não peguei nenhum, durante o meu período de Emirados, eu não peguei nenhum goleiro proativo. Todos eles reativos. Todos eles reativos. Devido à escola que eles eram ensinados, né? Eles eram ensinados somente a defender a meta. Uhum. Isso foi o que eu detectei também. Foi uma das coisas que eu detectei dentro dos Emirados Árabes. A gente começou a participar dos cursos, né? Que eu fiz 2 cursos lá, 3 na verdade. E a gente começou a ver que dentro dos cursos a ideia era só defesa da meta, era o goleiro mais reativo, nada de goleiro proativo. Eles faziam ali uma pequena, fizeram em 2 cursos, uma pequena introdução do goleiro proativo. Uhum. Mas quando chegava dentro das suas equipes era só reativo A mesmo. E, aplicação já e era aí a mais. gente tinha que chegar. É diferente, a aplicação sempre é diferente, não tem como. Você vai fazer o que o seu instrutor manda, porque você sabe que essa é a ordem. Faz o que o instrutor manda para você passar. Se você começar a inventar suas coisas, você vai ter problema. Então, a gente encontrava goleiros muito reativos, não nada proativos, zero proativos, realmente, de fato. Pouco comunicativos, porque da cultura deles, eles falam um pouco mesmo, eles são bem, não são tão comunicativos. E isso me gerou, assim, hoje eu tenho um goleiro que trabalhou comigo, assim, da minha geração do Aluaça, eu acho que, pelo menos, acho que, se não me falha a memória, 1 ou 2 goleiros já estão no profissional. Alguns, acho que já meio que desistiram mesmo. Mas está hoje no Manchester United. Um goleiro está no Manchester United, sub-21.
Muito bom. Ele tem nacionalidade, né? Ele tem nacionalidade inglesa, Uhum, e isso ajudou ele a ir ele esteve lá esse período, acho que já faz uns 3 ou 4 anos que ele está já na Inglaterra, uhum, em Londres. Ele estuda também, mas ele passou a participar dos clubes lá. Ele teve o ano passado, o ano retrasado, ele estava no Everton, uhum. teve no sub-21 do Everton, e agora ele está no sub-21 do Manchester United. Bom. Tá lá agora, já acertou, fechou o contrato e tal, porque também ele estava acertando a questão da nacionalidade dele também inglesa, né? Passaporte inglês. E, e esses tempos atrás eu tive uma conversa com ele. E essa conversa comigo que ele falou, professor, eu tenho que agradecer muito o senhor. Eu falei, por quê? Porque o senhor me fez um goleiro que aqui o pessoal daqui da Inglaterra, é o que eles buscam. Uhum, Um goleiro proativo o tempo inteiro, defensor de espaço, que tem proatividade para jogar com os pés. E ele falando isso para mim, eu falei assim, eu só escutando, cara. E assim, tipo, eu ouvindo ele falando, eu falei, não tô acreditando que ele tá falando. Porque você vê, isso não é uma coisa que aconteceu, não é uma coisa que acontece, porque quando a gente conversei com ele na época, a gente trabalhou 4 anos juntos. uhum, E ele era um garoto extremamente tímido, não tinha proatividade nenhuma, como eu te falei. E eu falei para ele, na conversa que eu tive, ele tinha 12 para, acho que ele tinha 13 para 14 anos. Eu falei, Abdala, onde você quer chegar? Aí ele falou, professor, eu quero chegar na seleção. Eu falei, tá uhum. bom. Mas agora você sabe que é difícil chegar? Eu falei, sei. Mas agora você vai ter que, se você quiser, eu vou te ajudar em tudo que eu puder. Eu vou implementar em você a metodologia brasileira de trabalho do goleiro, de como ser goleiro. Mas você vai ter que correr riscos. E ele falou, professor, eu estou pronto, eu quero, eu preciso disso. E aí ele foi, e a gente ficou 4 anos juntos. E foi para mim assim um garoto que a qual ele se mergulhou mesmo. Ele mergulhou assim de tal forma que eu chamava ele, depois de 3 anos, quando a gente acabou de trabalhar, eu chamava ele de goleiro brasileiro. Eu falei, cara, você virou um goleiro brasileiro. A sua forma de jogar é como se fosse um goleiro brasileiro. Você defende bem a meta, você sabe gerenciar os espaços do campo, você gerencia bem a grande área, sai bem do gol, trabalha bem com os pés e tal. E eu falei para ele, poxa, você está pronto, cara. Aí, quando acho que foi em 2022, se não me falha a memória, ele completando já 16 anos, que depois eu já tinha saído, né? Ele continuou lá. Ele foi pro profissional, ele foi para a equipe profissional, cara, do Aluaça, né, da equipe Aham. profissional do Aluaça. E chegando lá, ele foi pro profissional para o banco, sendo opção no banco para a primeira equipe, coisa assim que nunca aconteceu. Dentro dos Emirados Árabes, foi a primeira vez que aconteceu com um goleiro sub-16, ele era opção na Pro League. Então foi algo assim que meu, na hora eu chorei, na hora eu me lembro, chorei, eu vendo, né, que eu estava no Brasil, eu estava, não sei onde eu Uhum. estava. Eu sei que eu estava chorando, cara, eu falei, caraca, olha o que aconteceu com esse garoto, Colhendo os cara. frutos, né? Porque parece que assim, eu falei para ele uma coisa e ele abraçou. E aí eu pensei que isso não ia acontecer e aconteceu, lá. E aí depois, quando ele chegou no Everton, que foi o ano retrasado, cara, ele me ligando, Uhum. falando, professor, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu falei, que? Tô no Everton. Eu falei, tá onde? Ó. Everton tá onde? Aí apareceu um Everton aí nos Emirados. Não, não, Everton aqui da Inglaterra. Eu falei, você tá brincando, Aham. pô. E sabe o que ele tinha falado comigo antes dele ter ido para esse clube? Porque ele ficou um ano lá, ele ficou um ano antes dele se acertar com o Everton, ele ficou um ano. Ele me ligou e falou assim, professor, e eu era um cara assim que a gente tinha uma conectividade muito grande. Ele ia nos meus treinos dos outros clubes, ele me encontrava em todos os lugares nos Emirados. Ele pegou e me falou, professor, eu estou pensando em ir para a Inglaterra. Eu falei, rapaz, mas você não acha que você está no caminho certo já aqui, já está no profissional, já está com o contrato já encaminhado e tal. Mas ele falou assim, professor, o problema, sabe qual é? É que ninguém aqui, até hoje, depois que eu deixei de trabalhar com você, ninguém me entregou o treino que você me entregava. Até hoje ninguém me entregou. Eu não vi ninguém entregar o tipo de treino que o senhor me entrega. E eu sei que se eu for para a Inglaterra, eu acho que eu vou ter mais chance. Eu vou ter mais chance de melhorar a minha performance, melhorar o meu. Ele visualizou, ele mirou a lua e acertou, cara. Eu falei, caraca, mano. E eu falei, cara, vou falar para você assim, eu não vou falar para você que nem não, nem sim, eu não quero matar eu não quero te desmotivar. Eu falava que na minha cabeça eu falei assim, não é que é doido, mas até porque eu falei assim, é doido porque ele tem dinheiro, o papai dele é muito rico, a família dele é muito rica. Mas na minha cabeça eu falei, mano, esse moleque é maluco, cara, não é possível que ele vai fazer isso. Mas eu sabia de uma coisa, ele foi muito aplicado naquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele se preparou bem. Uhum. Agora ele precisava de algo a mais que desafiasse ele. Ele foi, Exato. cara. Ele conseguiu acertar, mano. Fechou.
Começou a treinar, e eu vi nos vídeos dele depois, ele me mandando. E aí eu falando, e aí, cara, como é que tá aí? Eu falei, pô, o professor tá indo bem, cara. A galera aqui tá até perguntando pra mim, cara, assim, a gente nunca, o treinador de goleiro do Everton, falou assim, eu jamais imaginaria que você viria com uma técnica tão refinada dessa. Onde você aprendeu? O treinador de goleiro perguntando para ele, professor, quem me ensinou tudo que eu sei hoje foi um brasileiro. Ele me trabalhou comigo dos 12 anos até os meus 16 anos. Hum, Eu falei, rapaz, sua técnica é muito refinada. Aqui eu não tenho nem problema de fazer nada contigo, você só está fazendo o que está sendo natural para você, é como se eu não tenho dificuldade em ensinar, em mostrar para você o que tem que se fazer. E aquilo, meu, eu falei, cara, que absurdo, que satisfação. loucura. E esse menino, ele foi desafiando ele mesmo, ele foi, chegou ali agora no Manchester United agora, e para mim, pô, eu tô feliz demais, cara, por ele. E isso mostra, e o que que eu contando essa história, mostra o quanto que a gente pode influenciar na vida de alguém. A gente pode influenciar, cara. É pra gente tem que querer também, a gente tem que Exato. ver, mostrar pro cara. Só que também mostrou para mim, mostrou para mim o quanto a gente é importante na vida das pessoas, o quanto a gente faz a diferença mesmo que muitas das vezes não apareçam resultados. Por exemplo, eu não consegui completar o meu ciclo com ele que eu queria completar, que era até os 18 anos, porque a gente teve essas questões. Mas o garoto, mas a base que ele precisou, a base mesmo, que era de ensino, ele aprendeu. O Hum, restante foi só complemento, e foi só acrescentando para ele. E foi sendo fácil entender, porque ele só foi era como uma lembrança para ele assim, ele fala, pô, isso aqui eu lembro que o Leandro fez comigo. Isso aqui eu lembro, isso aqui eu sei fazer. O Leandro falou comigo, ele já me ensinou isso. Então, para ele foi tudo sendo muito fácil. Mas a pergunta que deve estar se fazendo: todos aprenderam como esse aprendeu? Não. Porque nem todos tiveram a mesma proatividade dele interna, de querer fazer, de querer ser. Alguns aprenderam, mas meio que deixaram de lado. Outros aprenderam, seguem, mas tiveram bastante dificuldade. E é uma coisa que eu penso, que eu acho que eu acredito muito que é no talento. O cara ele tem que ter um talento muito nato para fazer algumas coisas. Nem tudo ele consegue fazer. Acho que pelo talento nato a gente vai só moldando aquilo. O que eu fiz com ele, ele já tinha um talento. Eu só poli. muito bom. E bacana o mindset aberto dele também, né? Então, a mentalidade de crescimento que ele demonstrou e de autoanálise também, né? Então, eu trabalhei, cheguei até aqui, porém eu reconheço, sou consciente do meu nível até onde que eu posso chegar. Então, essa mentalidade também, muito reconhecida e bacana. Parabéns pelo grande trabalho, professor. Obrigado. Outra pergunta, essa aqui a gente mudar um pouco de contexto e saber como funciona também. Como foi a sua experiência de trabalhar no Iraque e como você viu essa liga? Como é que funcionam os clubes? Realmente é uma liga que é um nível competitivo, o nível de treinadores, o nível que você viu dos goleiros. Se você pode contar essa experiência também, que eu acho que vai servir para todos aqui. Perfeito. Ó, vamos lá. Só agora, já falando dos goleiros iraquianos, eles são extremamente proativos. Muito proativos. Quando eu Ok. cheguei na primeira vez, eu falei, opa, Assustou. tô. Não, não, não. Tipo, nem assustei. Falei, opa, tô no meu ambiente. Aham. Agora eu encontrei um lugar que eu conheço bem. Que agora aqui eu tô adaptado, aqui eu já tô, não preciso nem me adaptar muito. Porque os caras já gostam de fazer, já gostam de ser colocado em perigo. Eles adoram ser colocado em perigo. Eles não têm dificuldade. Mas como isso, professor? Eu peguei, cheguei à conclusão que a vontade deles de vencer é tão grande que qualquer coisa para ele é desafio e eles querem vencer os desafios. Eu acho que é mesmo da cultura mesmo do Iraque, de ter vivido, né, aquela período de guerras e dificuldades e tal. E aí eram desafiados a sobreviver, Uhum. que aí quando eles vêm pro futebol é sobrevivência. Eles falam assim: o que eu preciso para sobreviver? Ah, eu tenho que jogar com os pés, eu vou jogar. Eu tenho que jogar agressivo, eu vou jogar. Eu tenho que jogar fora da meta, eu vou jogar. E não tem dificuldade, cara. Eles cometem os erros, cometem, mas eles não tão preocupados com isso, não. Eu falo, professor, eu quero aprender. Como que eu faço para me melhorar, para diminuir essa margem? Uhum. Então, o nível de goleiros são totalmente proativos, muito bons tecnicamente. Uma técnica muito parecida com uma técnica muito espanhola, jeito deles assim de jogar, até porque
Parece que se passou alguns espanhóis lá na época. Você vai ver assim, forma de A cair ideia na de jogo. bola, alguns aspectos você vai ver que é muito, muito da escola espanhola. Uhum. A escola, só lembrando, só para contextualizar, a escola que os goleiros dos Emirados eles apresentavam é uma escola mais inglesa, bem parecida mesmo, bem inglesa mesmo, pelo fato de ter ingleses ali também, alguns profissionais ingleses terem aparecido lá também para trabalhar. E eles parece que eles gostam também, eu percebi isso Se também. adaptou mais. Enfim, então eles gostam da clássica escola inglesa de trabalho, os Emirados, e o Iraque, eles mostram assim, um jeito de jogar como os goleiros espanhóis. Os treinadores, eu trabalhei com dois treinadores. Um egípcio no Iraque, foi o meu primeiro treinador, foi o que me levou na comissão dele para esse clube da Pro League do Iraque, o Al-Qart. Uhum. E depois ele saiu, depois de 15 jogos, infelizmente não teve alguns resultados. Aí entrou um iraquiano, o Ahmed Jabbar. Pessoa também extremamente estudiosa, um cara extremamente inteligente, né? Que também é mais conservador do jogo, mais do jogo conservador, do goleiro conservador, né? Mas ele gostava muito, ele gostou muito das minhas ideias de treinamento, principalmente colocar os goleiros em situações de jogar com os pés. Ele via muitos meus trabalhos, assim, ele olhava assim que eu gostava muito de jogar muito, fazer alguns trabalhos com os pés legal, coisas que os goleiros. E ele falou assim, Leandro, se a gente colocar sair com o goleiro, você acha que vai dar certo? Eu falei, professor, se sair, partir do goleiro e voltar para o goleiro, pode ter certeza que eles vão devolver em algum lugar bem. Porque Uhum. eles estão fazendo isso comigo aqui. Só que não é só comigo que eles têm que fazer. Eles precisam fazer dentro dos seus trabalhos. Claro. Não adianta você pedir para mim montar ideias de treinamento que apoiem jogo com os pés, que isso eu vou gerar alguns aspectos, mas não vou gerar o aspecto que ele precisa, que é a realidade, é o que você precisa fazer dentro do seu trabalho tático. Então você precisa meio que implementar. Eu vou te dar algumas duas ideias aqui, ou três. Eu passei para ele algumas ideias, para Ahmed Abba, só porque eu pulei, desculpa, o iraquiano, o egípcio, ele não era adepto ao jogo mesmo, ele tinha assim, ó, prepara o goleiro para mim, mais reativo e ponto. Uhum. Era um cara que assim, me dá o goleiro para trabalhar e acabou. Pouca conversa, e a gente tem que respeitar. Claro. Não tem que ficar ali falando que o cara faz assim, porque é melhor, não. Ele fala, ó, eu quero o goleiro defesa da meta, Leandro, me ajuda nisso aí, faz o goleiro defender a meta para mim, tá tudo certo. E a gente também, e era difícil até de gerar uma boa conversa, coitado. Por quê? Porque ele estava sob pressão demais, porque a gente estava tomando ali pancada atrás de pancada, ganhava um jogo, perdia três, e ele jogou 15 partidas e não estava evoluindo as coisas. Então, tipo assim, estava até difícil de passar uma ideia para ele. Porque ele estava pressionado. Então a gente tinha que entender. E a gente tinha que sair daquele buraco. E eu tinha que fazer o quê? Vou tentar minimizar os problemas com o nosso goleiro, não deixando ele, fazendo ele defender o maior número de bola possível, estar preparado para defender naquele momento e tal, e ajudar no que for possível. Mas infelizmente ele saiu, o egípcio. Coach Heitam. Aí veio o Ahmed Jabbar, iraquiano, local. E aí a gente deu uma alavancada de 5 partidas vitória, né? Pá, 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 pá. Com a mesma equipe, cara. Mudou um jogador só apenas, que foi na janela, e a gente deu 5 vitórias consecutivas. Nisso ele ficou assim, ficou tranquilo, calmo, e deu tempo para se conversar com ele. E ele estava falando assim de mudar a plataforma de jogo, porque a gente jogava no 3-5-2, né? Três zagueiros. E ele estava querendo mudar a plataforma. E eu falei, professor, mas você quer mudar, mas por quê? Não, porque eu quero ver se a gente consegue criar mais um homem livre aí no momento da construção. E eu estou pensando em colocar os nossos goleiros para jogar. Eu não sou adepto disso. Eu falei, beleza, você não é, mas você quer já começar a fazer isso? Você está achando que alguns jogos você está vendo essa possibilidade? O que eu sugiro? Aplique esses trabalhos de construção com o seu goleiro no dia no seu treinamento. Aplique alguns trabalhos e coloque algumas ideias. Coloque ele introduzido e você vai ver que ele vai começar a se sentir confiança para fazer. E eu vou gerar alguns treinamentos para poder ele ficar mais confiante para começar a estar fazendo, começando comigo, partindo para você e terminando com você. E a gente começou a fazer, né? E aí deu que foi legal, né? Mas chegou um período que ele fez uma, duas, três, 4 jogos, aí depois ele meio que analisou alguns jogos, os caras já estavam começando a colocar a gente sob pressão de novo.
começou a... O que eu percebi aqui? Percebe que eles dão muito a atenção para nós quando a gente fala alguma coisa, sabe? Fala, poxa, eu gostei, acho que a sua ideia é boa, o seu trabalho é bom, o que você está passando para mim faz sentido e eu vou aplicar dentro das minhas ideias de trabalho. Assim, isso foi uma das coisas que eu achei assim excelente dentro do Iraque. Essa conexão entre comissão técnica, não existia aquele negócio, falar assim, ó, Leandro, vai lá para o seu canto. No caso só para não ficar estranho a conversa, o egípcio também, ele me conversou comigo nos primeiros jogos ali, a gente tinha uma conexão legal, a gente tinha uma conversa legal. Só que o problema foi que a pressão do clube estava começando a ficar tão gigante que ele já não estava conseguindo mais ter aquela conectividade com a gente, preocupado com o resultado mal. Fazer as coisas que tem que fazer naturalmente, que é isso que os treinadores passou um período de 5 partidas de vitória, mas depois a gente passou um período turbulento depois. Mas ele não conexão com a gente, ele manteve-se conectado conosco para a gente continuar solucionando os problemas e manter as coisas. Só que a gente foi mudando meio que o curso, né? Quando a gente fez, começou a jogar mais algumas com o goleiro mais proativo ali jogando com os pés, e depois a gente já passou a dar uma diminuída nessa pressão, porque os caras estavam começando a subir a linha demais e a gente não tava dando conta. E aí a gente começou a ser mais conservador de novo. Então, mas o legal de tudo isso foi que começou, deu-se uma ideia. Tanto que agora, concluindo a minha fala, ele está no Carabá agora, que ele saiu desse clube e foi para outro, eu vim para cá. Concluindo, eu tô vendo o goleiro dele lá jogando do mesmo jeito que o goleiro nosso jogava no Carca. Você vê que para ele fez todo sentido jogando. E ele foi lá no outro clube agora e colocou o goleiro para jogar. Tá jogando, tá sendo um chão, linha de passe. Eu percebi isso que eu estou assistindo os jogos dele, estou vendo. E tudo isso, por quê? Partiu de alguém mostrar para ele, tem como. Mas não é só esperar do treinador de goleiro, é esperar um pouco dele e também aplicar dentro da atividade, porque não tem como. Não adianta você falar para o goleiro assim, ó, vamos sair jogando. Pô, mas você não aplicou uma vez uma atividade que o goleiro possa ter essa proatividade de jogar com os pés. Aí não tem Exato. como. Perfeito. Bacana, professor Leandro. Muito bom e interessante te ver essa. Mesmo sendo um país que a gente pensa que é tão rígido, tão fechado, né? A gente entende, dentro dessa fala sua, a mentalidade, a abertura também que tem dessa troca de ideias que é bacana e que o futebol proporciona isso também, né? Essa interação, essa troca de conhecimento e de ideias e é enriquecedor também saber e escutar a sua vivência daí. Sexta pergunta, professor. Agora já mudando um pouco de país, né? Como você está aí, como a gente falou, você está no país que chama Brunei, dentro da equipe DPMM. É, como foi a sua adaptação a esse país, né? E, e como é que funciona jogar em outras ligas? Sim, você teve que fazer algum estudo, ou como é a periodização também dos seus jogos, e aí isso influencia nos seus treinos, ok? Dentro do microciclo semanal de treino, talvez quando tem alguma viagem, ou tenha jogo entre semanas, por exemplo, sabe? Se você pode dar esse contexto, primeiro como é o país, como é esse clube, e como é essa adaptação sua a essa nova cultura aí também. E aí você vê, né? É uma coisa legal, né, cara? Foram poucos anos aí, já são 3 culturas diferentes. E realmente diferentes, cara. Realmente diferentes, com jogadores diferentes, goleiros também diferentes, né? Goleiros que têm a mesma ideia do Iraque, proativos, Uhum. porém com um nível de entendimento de jogo muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Um nível de entendimento de jogo muito baixo.
Eu tenho até, que não dá para compartilhar, mas se desse eu te mostraria. Você vai ver você vai ver um goleiro, um dos nossos goleiros, ele agarrado na trave, assim. Uma bola de fundo, Uhum. bola de fundo, indo para a linha de fundo já, sem ângulo para gol, ele agarrado na trave assim, com a bunda dentro do gol mesmo. É incrível. Você vê que é falta de conhecimento mesmo. A bola tá linha de fundo, sem nenhum perigo de chute ao gol, e ele, né, virado como Hum. se fosse a trave aqui, ele com Boa. a trave aqui, isso aqui é a trave, ele para trás da trave, assim, esperando a bola passar aqui na frente dele, enfim. E aí isso foi uma dificuldade, porque a gente começar a mostrar para ele, olha, o ideal é ficar de frente para a bola. Uhum. Porque você, se essa bola passar em qualquer ângulo aqui, baixo, alto, você intercepta ela, ela não, esse cruzamento não entra e o finalizador não pega essa bola de frente pro gol. E foi assim, um período muito difícil de orientar eles, porque eles vêm de uma metodologia extremamente, né, já, como posso dizer, já cauterizada mesmo na mente deles, Fechada. sabe? Uhum. Extremamente. Mas eu entro nessa fala, mas falando sobre o clube, Brunei, assim, vou só resumir um pouco. O DPMM passou um período, acho que de 2008 até 2025, Uhum. jogando a Liga de Singapura, Ah, ok. tá? Era em Brunei, mas jogava a Liga de Singapura. Aí você vai me perguntar, por que ele não joga a Liga de Brunei? O Brunei tem uma liga. Aham. Só que o dono do clube, o presidente do clube, que é o príncipe de Brunei, ele não gosta de jogar essa liga, porque a liga é muito fraca, que realmente eu já vi o nível da liga, é muito fraquinha mesmo, realmente não é competitiva. Se ele montar um time aqui, ele vai ser campeão sem tomar nenhum gol. Porque realmente é muito fraco, não são profissionais, os jogadores não são profissionais, eles trazem jogadores profissionais, uns 3 4, mas eles não têm orçamento suficiente para trazer bons jogadores, então ele traz alguns. Então, o presidente do clube ele decidiu jogar a Liga de Singapura. Ficou lá de 2008 a 2025 e foi convidado a jogar a Liga de Singapura, da Malásia agora. E agora nós estamos jogando a Liga da Malásia, que é uma um pouco bem mais competitiva, jogadores profissionais, jogadores locais profissionais, né, nível de jogadores melhor. E está sendo assim uma experiência maravilhosa. Por quê? O clube nos dá toda a estrutura que a gente precisa, um clube maravilhoso, que tem uma estrutura maravilhosa, campos de treinamento que também nos possa ali variar. Se um dia eu quero fazer um jogo mais aberto, eu uso o campo 2, o treinador fica no campo um. Então, poxa, maravilha, maravilha, cara. Acho que assim, acho que eu nunca pensei que eu ia trabalhar num nível desse, que toda vez que a gente jogar, os clubes que a gente foi trabalhar era dividir o campo para dois, para o treinador e para mim. E às vezes quando eu tinha essa dificuldade, tinha muita dificuldade de fazer trabalhos abertos, mais abertos para espaçar, para o goleiro se adaptar ao espaço, né? E aí a gente tinha que começar mais cedo e tal, entendeu? Para poder pegar o campo mais aberto, porque depois, quando vinha a equipe, já lotava de jogadores, já não dava para fazer mais. Mas aqui não, aqui eu tô tenho essa facilidade de ter um outro campo vazio para mim poder fazer o que eu quiser lá. Muito bom. Então o clube dá muita estrutura. As questões da logística de viagens, realmente a gente é bem cansativo. Temos que fazer viagens, né? Sair um dia antes, treinamos lá na Malásia um dia, né? Um dia, depois jogamos. Então são viagens que a gente faz ali, não são viagens longas, mas tá 2 horas, algumas vezes dá 45 minutos de voo e tal. E agora nós temos uma viagem agora para Kiel, para a capital da Malásia, e vai ser coisa de 2 horas de voo. A periodização, né, os microciclos têm que ser muito bem organizados, mesmo que a gente trabalha somente um período, né, mas tem que ser bem organizado. Por quê? Porque alguns jogadores têm trabalhos que trabalham, né, no período da manhã em alguns departições da polícia, do exército. Então nós temos que ser cuidadosos, entender, né? Por exemplo, quando eles têm um trabalho ali que foi cansativo, teve por exemplo, tem vezes que um dos meus atletas correu 5 quilômetros lá no exército. Então, eu tenho que ter esse feedback dele, ele me orienta e aí a gente ajuda ele. Então a gente pega a plataforma de wellness para entender isso também, a gente mensura tudo isso e produz um trabalho legal. E aí a gente pensa sempre, né, nas viagens, o que vai acontecer, como que nós vamos fazer lá.
né? Essa viagem vai ser, mesmo sendo uma viagem curta, mas a gente pensa no descanso do atleta, porque o dia do jogo é o mais importante, é onde ele vai entregar 100%. Então, como que eu estou fazendo? Eu tenho eu procuro colocar fracionar o nosso trabalho o máximo possível, né? Eu fraciono bem mesmo, eu deixo ele bem organizado para que eles possam entregar todo dia um bom trabalho, todo dia um nível de trabalho alto, bom, sem cansaço, né? Aconteceu poucas vezes deles chegarem a uma exaustão, mas não no trabalho meu, no trabalho geral. Por quê? Porque às vezes eu controlei o meu trabalho, mas o meu treinador não controlou o dele. Aí Hum. é um problema, porque eu não posso controlar o trabalho do treinador, eu não posso tirar o goleiro do trabalho ou coisa do tipo assim, quando ele está ali ainda, né, sendo introduzido dentro da atividade integrada. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Claro, eu tenho aqui a gente conversa com o treinador quando o goleiro está exausto, tanto é que quando ele apresenta uma exaustão aguda, eu chego até o treinador e falo, ó, ele chegou à exaustão. Aí eu falo, professor, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí ele fala, não, então separa ele, faz um trabalho separado, depois no outro dia ele volta novamente. Então, mas aí depois graças a Deus, o treinador ele foi vendo que estava cometendo esses pequenos errinhos, que é normal, às vezes o cara tá chegando e a gente, como que eu posso dizer? O treinador, às vezes, tem treinadores que se empolgam. Eu nem falei a nacionalidade do treinador, não falei não, né? Não. Não, O treinador aqui, ele é escocês, não. né? Escola escocesa, escola inglesa ali também, trabalhando em alguns clubes ali na Inglaterra, pelo que eu sei dele. Mas é um treinador que passou por poucos times, passou por times profissionais como atleta, mas como profissional, como treinador, acho que não teve nenhuma experiência. Só como analista, se não me falha a memória, se isso não me lembro bem quando falar dele. Enfim, então, às vezes, nos primeiros meses, assim, ele meio que passava do ponto um pouco, e aí eu comecei a observar isso. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a reduzir o meu trabalho e cuidar do que eu estava fazendo com o meu trabalho, para não deixar os meninos tão exaustos. Só que não teve jeito. Por quê? Porque chegou uns períodos assim que ele estava meio que subindo demais a carga, tempo, né? Tempo estava aumentando. Teve uma vez que ele, poxa, eu fiquei com pena dos atletas, a gente foi treinar de manhã, e aqui nessa região não chove, mas não esfria. Aqui é muito quente, que é extremamente quente, é mormaço, bem alto. O ano todo não tem frio, não existe frio aqui. Então, Estamos pegamos. iguais, então. Aqui igual. As manhãs são muito quentes. As manhãs são muito quentes. E esse dia ele exagerou. E eu vi os caras já assim, sabe, os meninos já entrando em exaustão máxima, né? Então, no outro dia, aí a gente, com a nossa experiência, o que que a gente faz? No outro dia, eu falei: ó, hoje é só tranquilo, relaxado, sentado, sem levantar um músculo que é sequer aqui da parte inferior. Vamos sentar, vamos trabalhar, vamos dar uma alongada, vamos bater na mão algumas bolas e depois eu entrego vocês para o treinador. Então eu tive que ter essa flexibilidade. E aí, para poder entregar o goleiro bem no dia principal. Que quando a gente olha a periodização, a gente tem que olhar ela para a gente entregar o goleiro totalmente descansado, totalmente apto para fazer aquele jogo de 90 mais em 100%. Porque não dá para falar para ele vai fazer em 90, 99, não dá. Ele pode fazer no meu trabalho, até falo isso para ele, falo, gente, para mim aqui no meu trabalho, se você chegar um dia, se tiver, vocês entregar para mim 50%, 10%, 15%, 20%, eu não me importo, eu não tenho problema quanto a isso. Só que eu preciso é que naquele dia, no dia principal, no main day, que é o que a gente chama, vocês estejam aptos para fazer aquilo ali, sim, 100%. Porque vai gerar o estresse psicológico, o estresse do jogo em si, dos problemas do jogo, das ações do jogo, né, dos caos que vai haver dentro do jogo. E isso eu não tenho como controlar. Eu não tenho como controlar, é impossível para mim. Então eu tenho que fazer aqui sempre uma periodização muito bem observada, e quando eu falo observar, é de lupa. Uhum. É de lupa. Por quê? Porque
quando a gente vai aprendendo mais dentro da nossa profissão, dentro do nosso trabalho, a gente vai vendo que só fazer o treinamento não é o suficiente. Você tem que ver o que está acontecendo ao redor. Imagine se eu tivesse, se eu fosse um cara tipo assim, fiz o meu trabalho, tá feito, tá entregue o treinador, vou fazer outra coisa, vou pegar o goleiro, vou pegar um goleiro que está minutando menos, vou dar um trabalho, separar, fazer um trabalho com ele à parte. Imagine se eu faço isso e não estou vendo lá o que está acontecendo com o número um e o número dois. Hum. Ele se quebra. Ele se quebra. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou muito assim dentro desse período aqui, que foi não preocupar com o goleiro 3 e 4, mas é preocupar é entender que o que está acontecendo com o goleiro 3 e 4 a gente pode ajustar de alguma outra forma. A gente pode melhorar, a gente pode cobrar dele um pouco mais. Tipo assim, por exemplo, vai ter um trabalho reduzido, eu tiro um e dois, deixo o 3 e 4 mais tempo, ele trabalha mais tempo com o time integrado. Então, né, a periodização ela é bem nesse nível. Quando eu vejo que os goleiros número um e número 2 estão já minutando mais, o número 3 e número 4 não está, eu aumento a minutagem dele de trabalho com o treinador, mas ainda eu com os meus olhos em lupa, observando o que está acontecendo. E aqui foi um dos clubes que mais me acendeu o alerta. Por quê? Porque o controle de cargas aqui foi um pouquinho meio que esquecido em alguns momentos. Em alguns momentos da nossa trajetória, eles esqueceram um pouquinho do controle de carga, do modo geral. Então, imagina se eu não estou esperto nisso, se eu não estou atento, estudado, entendido desses assuntos. Tinha já quebrado um goleiro meu aí já tinha goleiro já no DM e eu estava com problema, porque eu estou com 3 só. Então, imagina. Então, a gente tem que ter essa. Aqui tem sido uma grande dificuldade. E falando um pouco, só para fechar, falando um pouco da Liga da Malásia, e o nível de competitividade da Liga da Malásia é muito alto também. Extremamente, as equipes são muito fortes. Tanto é que eu tenho a minha aplicação de treinamento com os nossos goleiros aqui, ela é muito mais situacional, 99% situacional e 1% analítico. Só os primeiros 5 minutos Uhum. do meu trabalho, os primeiros 5 minutos é analítico, só que bate na mão, bate na queda, bate na outra. O restante, campo aberto, bola para trás, cruza, cabeceia, chute de 18 jardas, 16 jardas, 6 jardas, 16 jardas, passes longos, curtos, porque aqui, o jogo aqui ele acontece, aqui o jogo aqui ele é aberto para jogar, tanto para jogar, o goleiro jogar, tanto que o meu goleiro nos últimos scouts nossos, ele tem sido o número de passes dele, passes de precisão, ele chegou a fazer 7 e acertar 7. E acertar 7, e de 3 dos 7, a gente chegou no ataque do adversário. Você vê o tanto de espaço que eles dão para o goleiro jogar. Então, aqui é um prato cheio para um goleiro jogar aqui, para um treinador explorar aqui isso muito. Porque os clubes não gostam de apertar o goleiro, não gostam de ficar apertado. Então, isso dá chance para o nosso goleiro jogar muito, cara. E o meu goleiro aqui tem uma condição com os pés muito boa mesmo. Então, ele nesse último scout dele foi excelente. Para mim, foi excelente. Eu olhei assim e falei, maravilha. Assim, fazendo tudo aquilo que a gente treina, viu? Tipo assim, passe de profundidade, passe de meio campo, passe de longo, passe curto, troca de corredor, entendeu? As tomadas de decisão dele está sendo excelente nesse quesito, porque a gente está conseguindo, e aí quando eu falei no começo, no começo dessa pergunta, resposta dessa pergunta, o campo, a condição que o clube me dá de campo aberto para fazer isso, para mostrar para ele que ele consegue ter uma visão longa e curta o tempo inteiro, me ajudou demais, cara. Toda vez que a gente tem trabalhos que ele está conseguindo entender quando que ele tem que alongar com precisão e quando que ele tem que encurtar com precisão. É uma maravilha. Então, isso ajuda muito. Então, muitas das vezes a gente vê os colegas assim tentando assim fazer alguns trabalhos com os mas às vezes se você não tem o espaço aberto para fazer isso, é difícil demais, cara. Eu acho muito difícil. E isso só está acontecendo porque, graças a Deus, o clube tem dado essa condição de campo para nós. Né? Perfeito. Muito bom. Já pegando um gancho isso aí da parte de treinamento,
Então, com toda Hum, essa experiência e vivência que você acabou de falar, de diferentes lugares, diferentes ligas, diferentes países, né? Como você definiria hum. a sua metodologia e a forma que você aplica também? Então, dentro da sua ideia, do seu modelo, sem ter interferência, vamos colocar assim, externa de algum treinador, como você poderia definir a sua metodologia aplicada para os goleiros, ok? Então, a metodologia que a gente aplica para eles diariamente, eu procuro trazer essa metodologia, mas me adaptar muito mais a eles do que eles a mim. Porque, como eu falei para você, cada um goleiro veio com uma qualidade diferente. Então, se eu for lá, se eu for e falar, não, hoje, a partir de hoje aqui, o trabalho é dessa maneira, vocês vão ter que fazer assim, e eu vou gerar informações diferentes para vocês, e aí vai começar a trazer confusão, a gente vai ter problema. Uhum. Então, a metodologia, na verdade, ela tá mais direcionada para como que eles são, o que que eles são primeiro. O que que eu Perfeito. faço? Eu faço um diagnóstico de cada um diagnóstico, né? Bem aplicado dentro daquilo que eles fazem nos primeiros 3, 4 semanas. Eu observo cada um, eu vejo como que eu tenho que fazer e eu começo a fazer anotações. São anotações minhas, né, que eu deixo tudo dentro do meu PowerPoint, guardado. Para quê? Para a gente começar a pensar, porque, imagina, nós somos de uma escola extremamente tecnicista. Nós somos brasileiros, somos uma escola tecnicista, nós trabalhamos muito a técnica e isso é muito importante. Só que no alto rendimento e no alto rendimento e resultado, não dá tempo de você ficar pensando só em técnica e tal. Você tem que pensar em resolver o problema rápido. Então, eu penso, a metodologia que quando eu crio, é de analisar, de observar, é o tal do ODA, né? O ODA. Uhum. Observar, orientar, decidir e agir. Eu preciso observar o que cada um tem, anoto tudo isso, pau. Então, goleiro esse tem essa questão. Foi o que eu falei para você, lembra que eu falei que o meu goleiro ele fica do lado da trave? Olha só, então essas análises estão todas observadas, são todas botadas dentro de um ponto. Monto um vídeo de análise nos primeiros 3 meses, perdão, nos primeiro mês, perdão. Para quê? Para eles verem o que eles vão fazendo no treinamento, tanto no trabalho goleiros, como no trabalho integrado, para eles observar. E eu monto um pequeno dossiê de cada um, pequenininho dossiê. Para quê? Para eles observarem, olha o que vocês fizeram aqui durante um mês. Por que isso, Felipe? Para mostrar para ele que não tem nada meu. Não é eu que estou falando. Não é eu que estou aqui mostrando. Você não tem. Tudo que eu estou aplicando para tudo que vocês fizeram de treinamento, vocês fizeram entre vocês. Eu só ajudei, eu só fui só aquecendo vocês e vendo o que vocês estão fazendo e vocês foram me entregando o que vocês têm. Agora, observe cada um de vocês quem vocês são de verdade. Aí cada um se olha no vídeo. Muito bom. E aí ele fala, puxa, nem. Aí cada um vai ter a sua própria análise. Aí eu vou lá e eu faço o quê? Aí a gente vem na conversa, fala, ó, esse comportamento não pode mais, que é o que nós aprendemos com nosso amigo Fernando, os comportamentos desejáveis e indesejáveis. Os que são comportamentos bons vai manter, e eu gosto disso aqui, vai ficar. Agora, os indesejáveis, desculpa, vai ter que sair. Isso aqui não dá para fazer mais. Isso aqui você não pode mais ficar colado na trave assim. Você E a traz a gente vai tirando, consciência e eu para vou eles, fazer né? o quê? Muito bom. Eu tenho que dar essa consciência. Só que, por que eu não faço isso, né? Por que eu faço isso no começo dos primeiros meses, no primeiro mês? Porque é exatamente na onde a gente está se conhecendo. Então eu deixo eles mais à vontade para eles fazerem à vontade mesmo. Fazer tudo de errado que eles puderem fazer. Eu não fico ali, blá, 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 blá. Eu fico fazendo os vídeos, montando os vídeos e mostrando para eles depois. E aí, a hora que eles se enxergam, a gente começa a falar: tá disposto a mudar? Tá disposto a melhorar? Porque isso vai ajudar você. Agora eu tenho a solução para você, porque eu dou o diagnóstico, né? Mas eu também dou a solução, dou o remédio para poder curar esse problema. Cara, e foi uma das coisas assim, é um dos métodos que eu tenho usado, que é o quê? Que é o de diagnosticar e trazer a solução para eles também. Mas o diagnóstico ele vem no primeiro mês, não durante a temporada. Professor, mas depois de um mês, o que aconteceu? Depois de um mês a gente foi o quê? Foi a gente esperar que tudo aquilo que a gente está aplicando, eles vão aprendendo, eles vão, né, entendendo, vai pegando no pé, enchendo o saco, criando alguns pequenos
Tá fugindo a palavra, atritos entre eles, porque é normal, cara. Eles não querem. Porque assim, eu peguei um goleiro de 36 anos, um cara que foi seleção da Macedônia, seleção da Macedônia, que tem uma vida estruturada, já um treinador de goleiros renomados, trabalhou, e simplesmente eu tô falando para ele assim: ó, você não pode ficar colado na trave assim, cara. Ah, mas eu faço isso há 36 anos. Eu falei, não importa, meu mano, não tem que ficar assim, cara. Não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para o trabalho, não é bom para a equipe. E ponto. Porque tudo que a gente faz, foi até num post que eu fiz hoje, o problema não é você. Você não tem que pensar em você, você tem que pensar na equipe. Quando você comete um erro técnico ou um erro tático, se compromete a equipe em geral. E eu tenho que ter essa preocupação. Eu e nós temos que ter essa preocupação de que quando o nosso goleiro ele apresenta comportamentos que prejudicam a equipe, ela tem que ser tirado. Tem que ser tirado do atleta. O atleta tem que ser, não é tirado da equipe, é tirado desses comportamentos, tem que ser gerenciado eles. Se precisar eliminá-los desses comportamentos, você tem que eliminar. Porque senão ele vai prejudicar a equipe. Porque o que nós aprendemos, infelizmente, foi a ser individualistas, a pensar só no meu trabalho, no meu método, as minhas ideias. Meu goleiro tem que ser só, o resultado tem que ser só nele. O clean sheet foi por causa do goleiro. Em alguns momentos, sim. Mas e a defesa que trabalhou, que trabalhou muito bem, que rechaçou bola o tempo inteiro, cabeceou bola para fora? E Perfeito. a boa orientação entre eles, e a boa comunicação entre eles ali dentro da defesa? Então, sabe, então coisas eu vejo que quando se fala de metodologia o que está na sua mão e o que você pode fazer para melhorar aqueles atletas. A minha metodologia é exatamente essa, é diagnosticar e trazer uma solução, diagnosticar nos primeiros meses, né? Trazer uma solução depois em dia, porque a gente a gente tem eu tenho inúmeras ideias para poder aplicar, né? E dentro disso também eu tenho que pensar como que o treinador joga, que aí tem também a questão do treinador, como que ele joga. Aqui o treinador aqui ele gosta muito de jogo com posse, ele gosta de ficar com a bola, e a bola vem passar quantas vezes no goleiro? 1000 vezes. Teve scout que o meu goleiro pegou, foi 15 passos no primeiro tempo. Hum. 15 vezes ele pegando bola lá, a bola voltando nele. Volta nele lá, volta, circula, volta nele, circula, volta, circula, volta, circula. E, se, e aí a gente tem que pensar nisso. E aí foi uma coisa legal, né, que eu mostrei pro treinador isso. Bacana, foi muito bacana, cara. Sabe que é legal a experiência de viver assim as coisas, se você mostrar para o treinador que ele tá que quando a gente está falando não é para nós, não é para mim, não é para o meu trabalho, não é para falar que eu sou melhor ou coisa do tipo, é para a equipe. Eu falei para ele, professor, o goleiro não está dando linha de passe no momento de pressão. Ele não está dando, ele não está saindo, ele está ficando debaixo da meta. Ele não quer sair, a gente vai ter problema. Por isso que essa bola não, por isso que o nosso zagueiro está colocando a bola para fora toda hora. Por isso que o nosso goleiro está colocando a bola para o nosso zagueiro, lateral está colocando a bola para fora. Aí eu falei para ele não quer receber a bola, ele não é proativo para isso, ele é reativo. Mas não é porque ele não é treinado, é porque realmente ele não quer. Aí o treinador falou: "Mas como você viu isso?" Olha os vídeos. Aí eu mostrei para ele o vídeo, mostrei, diagnostiquei, mostrei para ele. Aí eu falei para ele ainda não se convenceu. Olha só, cara, ele não se convenceu. Falei, professor, quer fazer o seguinte? Vou fazer um trabalho essa semana. Tem um trabalho de passe, que é um trabalho de passe longo, só passe longo, de troca de corredor o tempo inteiro. Vai ter pressão e tudo. Olha o goleiro número um. Nós estávamos no treinamento, no outro campo. Ele foi para o outro lado do campo, parou atrás do gol e ficou assim, olhando e observando cada coisa que estava acontecendo. E toda hora o goleiro número um não abria na linha de passe no lugar certo, abria na linha de passe no lugar errado, e com os cones demarcando, tá? Cone demarcando o local que ele tem que ficar lá, paradinho lá, não indo no local. O treinador olhando, viu, aí ele começou a ver o scout ele, né, fez um scout do goleiro 2 e 3. Aí ele falou, pô, o goleiro 2 e 3 conseguiu fazer 99% dos passes, e o goleiro um, que é o que tá jogando, não conseguiu nem 50%. Aí ele pegou e falou para mim, bom, e o que você sugere? Eu falei, professor, eu gosto dele, não é? Eu gosto dele, só que ele não está pensando na equipe, ele está pensando nele. Ponto. Aí o professor falou, então vamos trocar. Trocar. Quando nós trocamos, quando nós trocamos,
nossa posse de bola aumentou de 49 para 56% de posse, justamente porque a gente só não, a gente parou de colocar a bola para fora. Então, a metodologia para nós, para os nossos profissionais, cada um tem a sua, mas acho que a melhor solução é quando você entra lá dentro. O que você vai fazer? Você vai aplicar tudo aquilo que você vai fazer tudo aquilo que você é conhecedor, ou você vai entender o seu ambiente, você vai entender o seu cenário e vai tentar trabalhar em cima do seu cenário? O que é melhor? Porque nem sempre, e aí nós estamos falando de, imagine isso, falar na língua portuguesa talvez é até fácil, mas ainda assim eu vejo dificuldade, porque é uma mudança extremamente brusca. Imagine você dentro de um lugar que a pessoa não fala a sua língua, você tem que torcer para que o nível de inglês dela seja bom para ela entender a informação, então ela está traduzindo de duas vezes, traduzindo do o meu para o inglês e depois do dele para a língua dele. Então, olha a preocupação que eu tenho que ter. A informação tem que ser precisa. Verdade. E não só precisa no falar, mas precisa no se ver. Eles têm que se ver. A visualizar o que eles estão fazendo para mim, é um dos pontos mais importantes. Porque não tem desculpa, não tem como ele questionar. Ah, eu não estou fazendo. Como não? Olha o vídeo mostrando, né? Perfeito, perfeito. Professor Leandro, muito bom, hein? É, Até agora enriquecedor demais. Estou aprendendo muito, até anotei algumas coisas aqui. Anota aí, É, fica à vontade. Muito bom. Vamos para a nossa última pergunta, sim? Uhum. É, Dentro de tudo isso que você falou, que mensagem você poderia deixar para os treinadores de goleiros, e quem deseja ter essa experiência também no exterior? Então, toda essa bagagem, essa vivência que você tem, sim, diferentes culturas e diferentes países, qual mensagem que você pode direcionar para quem tem esse interesse, talvez um treinador de goleiro que esteja começando, um treinador de goleiro intermediário, ou quem já trabalha muito tempo já, porém não teve essa experiência fora do Brasil, o que você pode passar aí de mensagem? Primeira mensagem que eu tenho é: acredite em você, cara. Você tem que acreditar no seu trabalho, acreditar em você, porque ninguém vai poder fazer isso por você, só você. Essa é a primeira. Segundo, qualificação. Os países de fora estão necessitando muito dessas licenças, é necessário. Ah, professor, mas eu sei, eu tenho faculdade, tal, isso aqui. Cara, eu vi profissionais, caras com bacharel em 60 mil faculdades e das mais top que você pode imaginar. Só que quando ele bateu na federação e falou: você tem a licença tal? Eu não tenho. Então você não vai poder ser inscrito ou até mesmo não vai poder nem fechar o seu contrato. Então as licenças são muito importantes, né? E a licença específica, né? Porque se você quer trabalhar na área de treinamento de goleiro, o ideal é que seja a licença de treinamento de goleiro, né? Por exemplo, teve um profissional amigo meu, Bojan, Boban, desculpa, treinador de goleiro lá do Oruba, nos Emirados. Na época, o cara é UEFA, o cara é croata, não, o cara é sérvio. O cara tinha, ele tinha a de treinador, né, de técnico, a de técnico da UEFA. Quando ele bateu nos Emirados, os caras falaram: não, você tem a mas não importa, não é de treinador de goleiro, não pode. E não tem como nem fazer a recognition, que é o reconhecimento. Não dá. Porque tem que ser, se for fazer reconhecimento, tem que ser reconhecimento daqui você vai fazer na função que você vai trabalhar. Então, acho que fazer a licença específica é importante, né? Eu não vou dizer assim, eu acredito muito nossos profissionais. Olha, cara, nossos profissionais de treinador brasileiros são muito bons, cara. A gente é muito bom no que a gente faz, cara. A gente é muito bom no que a gente faz, cara. Eu fico olhando, cara. Eu admiro quando eu vejo profissionais como você, Felipe, como Fred, cara, é difícil aqui lembrar o Diogo Serbasi, Bruno, né? Colegas que eu vejo assim trabalhar, cara. Cara, a excelência desses caras é fora do normal, cara. Então isso é nosso, é talento nosso, cara. A gente tá em nós, sabe? O Fernando, poxa, várias pessoas são muito bons profissionais, estudiosos, alguns mais técnicos, mas todos são muito bons no que faz, sabe? Então, quando a gente vai num lugar como esses países como o Iraque, né?
que eu vou deixar uma mensagem para vocês. Não tenham medo de trabalhar no Iraque se um dia vocês receberem proposta. Cara, não tem nada de guerra lá. Não tem nada de guerra. Que todo mundo fala que foi guerra, foi naquela época da Saddam Hussein, 2006 e tal, acabou, cara. Hoje o país está se reconstruindo novamente, está se reconstruindo, está novamente voltando ali, melhorando as suas estruturas de país, sabe? Está melhorando muito, é uma paz imensa. Posso dizer isso? Por quê? Tava no ano passado, tava tendo aquele conflito entre Israel e Irã, e o Iraque estava no meio, né? E eu estava no meio. Só que nenhum desses problemas causou na gente ali, a gente estava em paz, não estava acontecendo nada. Tanto até que o próprio governo do Iraque entrou contra os dois governos, falou: "Ó, vocês estão invadindo meu espaço aéreo aqui. Dá para vocês parar com essa brincadeirinha de vocês aí, porque está incomodando, meus voos não estão acontecendo, eu não estou podendo colocar voos para poder sair daqui porque vocês estão brigando. E aí todo mundo sabe que essas diplomacias acontecem entre eles, e aí quando cessou, a coisa mudou. E não teve Iraque lá favorecendo, apesar que o Iraque tem uma certa, tem acho que relações com o Irã, né? E, sim, por causa da questão deles mesmo ali, deles mesmos, que eu não sei dizer o que que é, eu não consigo dizer na língua deles. Mas eles têm as relações, mas o Iraque é super pacífico, cara. Passividade imensa. Pessoas extremamente abençoadas, pessoas carinhosas, que te tratam muito bem. Os clubes são muito bons para trabalhar. Ainda se precisa de um pouquinho de estrutura, alguns ainda estão precisando se estruturar melhor, se profissionalizar em alguns aspectos, em algumas áreas, mas tem muito bons profissionais lá. Os treinadores locais são muito respeitosos, gostam de brasileiro pra caramba. Lá é um país carente de profissionais bons, entendeu? Profissionais na nossa área, treinamento de goleiro, né? Preparação física, essas coisas estão muito carentes. Treinadores são muito bons, os caras são muito estudiosos lá, mas essa área de staff não tem muito. Então, se tiver a oportunidade, vão, cara, vão para lá. Emirados nem se fala, baita de um país maravilhoso. Aqui, para Malásia, muito bons clubes também. Tem alguns probleminhas aqui que a gente ouve dizer, questões de clubes não terem um investimento tão alto, alguns, né, têm dificuldades financeiras, mas alguns pagam o que pode, enfim. Mas também é um país também bom de se trabalhar, a Malásia, né, uma boa liga. E eu acredito, né, e hoje os países não estão muito preocupados, da onde você é. Não, não estão assim, preocupados em só ficar com o produto interno. Eles também buscam muito o produto externo, só que existe, as pessoas elas buscam muito assim, claro que buscam segurança, bom salário, condições, isso, aquilo, e está certo, não está errado, né? Mas se caso você tem uma situação muito boa no Brasil que te dê essa qualidade e você só saia se for para ser melhor, você está correto. Agora, se a pessoa está querendo abrir mercado, quer começar, quer sair um pouco do Brasil, porque está bem competitivo no Brasil, para tentar abrir mercado nesse lugar, vá, cara. Vá com os olhos fechados, pode ter certeza, você vai se dar muito bem, vai se dar muito bem, você vai gostar do trabalho, a liga é muito boa, competitiva. Em qualquer um desses três países que eu trabalhei, são muito bons de trabalhar, são tranquilos de trabalhar. E assim, cara, eu acredito muito na nossa classe, eu respeito muito a nossa classe, eu aprendi a respeitar, né? Aprendi a respeitar os colegas, os profissionais, aprendi a apreciá-los foi uma das coisas que me ajudou muito, foi apreciar os nossos profissionais, porque, cara, não é fácil, cara, o que a gente faz não é fácil, não. Representar, porque quando a gente chega nesses países, a expectativa dos clubes é muito alta. O que eles esperam da gente é assim, eu via nos olhos dele assim, o que esse cara vai oferecer para nós? O que esse cara vai oferecer para nós? Lá no Iraque, principalmente, né? Que eu falei que ia contar essa história, vou resumir a história. Cheguei, o pessoal falou assim: pô, brasileiro aqui, primeira vez que isso está acontecendo, nunca aconteceu. A liga tem 20 clubes, só tinha três estrangeiros, eu e mais dois, um romeno e um egípcio. O restante da liga era todo local. E os caras falaram: tem um brasileiro lá no Iraque. Eu tenho entrevista, eu tenho duas entrevistas de duas das emissoras do Iraque falando do meu trabalho lá, do que aconteceu. Pô, falando, o brasileiro Leandro, trabalhando com o goleiro Chaka e tal. Os caras. Depois teve até um pessoal da TV local que veio me procurar, perguntando para mim, né, o que eu achava do trabalho, do Iraque, o que eu estava achando dos goleiros e tal. Foi uma entrevista bacana. Os caras respeitaram muito. Por quê? Porque no primeiro momento os caras ficou meio assustados assim: será que esse cara vai entregar o que tem que entregar? Só que na hora que eles começaram a ver
a minha entrega no meu trabalho, como a gente entrega, é algo assim fora do normal. E eles nunca tinham visto isso. E agora, esse clube que eu saí, né? Na verdade, eu saí porque eu tive umas propostas melhores e eles não poderiam cobrir algumas propostas, por isso que eu saí. Mas eles ficaram muito, muito tristes com isso. Mas, o que aconteceu depois disso? Eu saí, eles trouxeram um outro profissional, o outro profissional começou a trabalhar, só que o que aconteceu? Eles começaram a comparar, fazer a comparação. Poxa, quando o Leandro trabalhou aqui, ele entregava 10. Esse aqui está entregando 4. Alguma coisa está errada. Eles começaram a me colocar como referência no clube. E não, e aí foi a coisa maravilhosa, foi a coisa que eu assim, eu fiquei honrado demais, cara. Foi por quê? Porque quem tratava com as questões minhas era o CEO do clube. Quando eu saí, e eu já estava aqui, já em contrato, já em vigência, e esse treinador de goleiro começou a dar lá problema, porque não problema, né? Ele deu problema com a comissão técnica, mas também os caras começaram a ver que ele não estava entregando o trabalho que a qual eles queriam que entregasse, porque eu virei referência para eles. E o cara não estava conseguindo chegar na minha prateleira. Os caras ficaram preocupados. Quem me liga depois disso? O presidente do clube. Professor, pelo amor de Deus, você não consegue sair daí, não? Não dá para você sair daí, não, e vir aqui me socorrer aqui, porque a gente está com esse treinador de bloqueio, preciso sair. Olha, eu fiquei assim, cara, na hora eu falei, eu fiquei super honrado, cara, em ver o presidente do clube, que é um cara no Iraque, ele não é só um presidente do clube, ele é um membro, nosso presidente desse clube lá, ele é um membro do governo do Iraque, ele é um patente alta do membro dos membros do governo do Iraque. Falo isso porque ele só se apresentava com segurança, ele vinha no clube com segurança e tudo mais. Então era um cara super importante no Iraque. É super importante. E ele me ligou, cara. Me ligou falando, professor, precisamos do senhor aqui de volta. Como é que a gente faz? Falei, presidente, obrigado, estou honrado por você ter me ligado, mas eu não vou sair daqui porque não, você me conhece. Se tivesse acontecido isso e teve propostas para mim sair daí do seu clube, eu não saí porque eu queria honrar o meu contrato com você. Eu vou honrar o meu contrato com esse clube aqui, mas eu agradeço porque o senhor fez. Fora ele, que me ligou pessoalmente, mas esse treinador, o Ahmed Jabbar, que eu trabalhei lá também, me ligou, perguntando se eu queria ir para o staff dele nesse clube que ele está lá. Então você vê que a gente consegue o nosso trabalho, e eu acredito que tem muitos profissionais que são muito parecidos comigo, que são melhores que eu. Então imagine se você chegar lá. Se chegar lá, irmão, as pessoas vão te amar, vão achar maravilhoso, porque você vai apresentar coisas que eles não têm lá, que lá não se apresenta até hoje, não tem. Mas só que o que está acontecendo? A cada ano a liga está chegando gente diferente, estão chegando treinadores melhores. Esse ano agora, pelo que eu fiquei sabendo lá no Iraque, chegou jogadores já tá vindo jogadores de outro nível de futebol, já de nível assim superior, já jogaram em Premier, como é que chama? Em La Liga. Eu fiquei sabendo que tem um jogador lá, jogou na La Liga já. Outros jogadores jogaram Champions League, da Champions League da Europa. Você vê que tá indo, né? Tá chegando jogadores lá de outro nível já também. E treinadores também de outra prateleira também, cara. Então, se treinadores estão chegando de outra prateleira, já é uma porta aberta para chegar staff também. Então, né? O recado que eu deixo para vocês é esse, cara. Aproveita a oportunidade, cara. Vá mesmo, vá, abraça as oportunidades. Estarei aí à disposição aos colegas, a você, Felipe. A gente sabe aí que um dia pode acontecer, cara. E se um dia acontecer, eu quero chegar e falar assim, Felipe, quer ir? Pô, tem uma proposta assim, tem uma situação assim, vamos lá, vamos mexer umas coisas lá. Outros colegas que a gente conhecer, vamos, cara. A gente não tem aqui, eu não tenho essa dificuldade, não, cara. Eu não tenho vaidade. Eu quero ver os meus colegas eles saltarem aí no mercado, porque a gente tem que ser um canal abençoador para as pessoas, cara. E eu me vejo dessa maneira. Eu me vejo dessa maneira, como um canal abençoador de vidas e de famílias. Muito bom, professor Leandro. Mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, sim, pela sua disponibilidade, o seu compartilhamento aqui da sua experiência, da sua vivência. Certeza, para mim foi de muito aprendizado e com certeza vai ser de muito aprendizado para todos os goleiros e treinadores de goleiros que nos acompanham aqui também. Então, para vocês que nos acompanham,
Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer para mim ou para o professor Leandro, deixa aqui no comentário. Sim, nos vemos até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. Tamo junto.